Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E no Evangelho desta quarta-feira, Jesus envia os 12 apóstolos em missão. O próprio termo apóstolo significa enviados, mandados, mas mesmo que a missão concreta e plena dos apóstolos só fosse realizada depois da ressurreição de Jesus, a partir do dom do Espírito Santo em Pentecostes, mesmo assim, Jesus já quis comprometer esses 12 homens na sua obra. Isso expressa um aspecto de amor da parte de Cristo, principalmente a nós, porque Jesus, Ele não desdenha, Ele não despreza a ajuda que os homens podem oferecer à sua obra. Ele não desprezou assim esses 12 homens com suas fragilidades, com as suas debilidades, mas quis contar com a ajuda de cada um deles na sua obra. Assim também Jesus é conosco. Ele não nos despreza, Ele não despreza a nossa ajuda, a nossa colaboração, mesmo sabendo das nossas fraquezas e debilidades, mas mesmo assim Ele conta com a nossa ajuda, com o nosso esforço, com o nosso empenho na sua obra. Isso é um aspecto de amor. A gente pode até pensar: mas eu não sou apóstolo, eu não sou bispo, eu não sou padre, eu não sou papa, eu não faço parte do clero, eu não sou religioso, não sou religiosa. Mas não é preciso fazer parte do clero, ser religioso, religiosa. Todo cristão, uma vez batizado, já é um discípulo missionário, já é um enviado, já é um mandado também para dar uma certa colaboração na obra de Cristo. Todos nós, de alguma forma, o Senhor já nos escolheu, já conta com a nossa ajuda, mesmo com as nossas debilidades, fraquezas, mas nós podemos ajudar a Jesus na sua obra. Ele conta com cada um de nós. Outra coisa que eu quero destacar no Evangelho de hoje é que Jesus, além de enviar os 12, Jesus dá algumas recomendações, orientações. O que isso significa? Significa que os 12 vão levar a mensagem de Cristo, porque foi Cristo quem os enviou. Os 12 não iam levar a sua própria mensagem, a sua própria palavra, o que pensavam ou deixavam de pensar. Eles iam levar o que? A palavra de Jesus, o Evangelho, segundo suas orientações e recomendações. Isso é muito importante, é fundamental. Somos batizados, discípulos missionários, e assim como os apóstolos que não levaram a sua própria palavra, mas a mensagem de Cristo, o Evangelho, nós também. Nós temos que levar não a nossa própria palavra, o que a gente pensa ou deixa de pensar, a nossa opinião. Nós temos que levar, acima de tudo, a palavra de Deus, o Evangelho, segundo as recomendações de Cristo, porque é Ele que nos enviou, que nos mandou. Não fomos nós que nos enviamos a nós mesmos.
Não, foi Ele. Isso é muito importante. Se nós levarmos de fato a palavra de Deus, a eficácia é maior, a graça acontece. Fomos escolhidos, eleitos, não para levar aquilo que a gente pensa, a nossa opinião, mas aquilo que Jesus nos revela, aquilo que Jesus nos ordena. Isso revela também que o nosso comprometimento, acima de tudo, é com Cristo, é com o Evangelho, é com a verdade. O nosso comprometimento não é nem mesmo com o povo. Nós não temos que buscar agradar aos homens, ao povo. Nós não temos que nos preocupar o que eu tenho que fazer para levantar a galera. Não é assim. O nosso comprometimento, acima de tudo, é com Cristo, é com o Evangelho, é com a verdade. Nós não temos que nos incomodar tanto com os elogios ou com as críticas. Não, o nosso comprometimento é com o Evangelho, a nossa sinceridade, a nossa consciência tem que estar apenas em Cristo. Não temos que focar nos elogios, podem vir, amém, mas vem também críticas, amém, mas não vamos nos deixar atender nem para cá e nem para cá. É Cristo, o comprometimento é com Ele, porque foi Ele que nos enviou, foi Ele que nos escolheu. Não viemos a agradar a esse mundo, aos homens, mas agradar unicamente a Deus. Muitos podem pensar: então quer dizer que eu sou um profeta agora, eu posso realmente falar, eu não quero nem saber, o que vir na minha cabeça eu vou falar, porque eu sou um profeta, eu não vou agradar os homens, eu agrado a Deus, então eu vou mandar ver na minha evangelho. Não é assim. Somos levados a pregar o Evangelho, Jesus Cristo. Cuidado, nem toda inspiração é de profeta. Às vezes, a inspiração é mais da nossa humanidade do que vem de Cristo. Cuidado, nem tudo aquilo que vem na nossa cabeça nós devemos anunciar e falarmos que somos profetas, somos a grande novidade. Não, existe um filtro. Qual é o filtro? A igreja, os bispos, o Papa, os documentos da igreja oficiais, os santos padres, os santos, o catecismo da igreja católica. Se a nossa inspiração é filtrada através de tudo isso que eu falei agora, pode ser uma inspiração de Deus. Mas se alguma inspiração que nós falamos que vem de Deus, somos um profeta, vamos arrebentar, mas não passa por esse crivo, por esse filtro, meu irmão, minha irmã, esquece a inspiração não. É mais do humano, pode ser até heresia, se não tiver de acordo com a doutrina católica. Tomemos cuidado, se não agirmos segundo aquilo que a igreja nos ensina, não estaremos sendo profetas, mas desobedientes. É diferente. Não vamos confundir negligência, desobediência com profetismo. Não. Entendam, vamos entender bem. Não existe nenhum profeta maior do que a igreja. Não existe. Nenhum profeta maior do que a igreja. Deve sempre estar em obediência ao Papa, à igreja. Tomemos cuidado para não confundir negligência, desobediência com ser profeta. Um profeta verdadeiramente inspirado por Deus, acima de tudo, inspira-se dentro da igreja, segundo a doutrina da igreja, porque não fomos enviados para falar aquilo que a gente pensa ou deixa de pensar, mas falar aquilo que Cristo nos ensinou. E Cristo passa o quê? Pela igreja, pelo núcleo da igreja, os apóstolos. Portanto, nos deixemos inspirar pelo Espírito Santo, mas o Espírito inspira a partir daquilo que Cristo e a igreja nos ensinam.